Talmudistas babilônicos estão infiltrados em todas as nações, têm todas as cores de pele, mas não são de nenhuma nação, porque não têm nenhuma identidade. São entidades vazias, sem valores, parasitas da história humana. Fingem ser judeus, islâmicos, cristãos, nacionalistas, revolucionários, comunistas, socialistas, capitalistas, entre outros, mas não o são. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Os Rothschild estão no controle do mundo há muito tempo. Seus tentáculos alcançam muitos aspectos de nossa vida diária, como está documentado adiante. Preste bem atenção na introdução, a qual irá lhe dizer quem são os Rothschild, como opostos ao que eles alegam ser. Os Rothschild alegam que eles são judeus, quando de fato são Khazares. Eles vieram de uma região chamada Khazaria, a qual está nas terras ocupadas entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, atualmente o local onde está a Geórgia. A razão dos Rothschild alegarem serem judeus é que os Khazares, debaixo das ordens do rei, converteram seu judaísmo no ano de 740 d.C. Ao estudar as escrituras e a história, você descobrirá que estas pessoas não são descendentes dos hebreus, mas descendem de Ashkenaz e Togarma. Ashkenaz e Togarma são os filhos de Gomer, e Gomer é o filho de Jafé. E Jafé é o pai das nações estrangeiras que acabaram nas regiões da Ásia e principalmente Europa. Dos 3 filhos de Noé que ajudaram a repovoar a terra depois do dilúvio. Em Apocalipse capítulo 2, verso 9, está escrito: Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Esta parte aparenta tratar dos judeus Ashkenazim. Mas, em realidade, a linhagem sanguínea mais nobre do mundo de hoje não é de ninguém menos que o líder dos judeus Ashkenazim no mundo inteiro, a família Rothschild. Como você verá neste artigo, os Rothschild obtiveram esta posição através de mentiras, manipulação e assassinatos. Sua linhagem sanguínea também estende-se para famílias reais na Europa, e hoje são conhecidos como as seguintes famílias de mesma linhagem sanguínea. Astor mudaram ao longo do tempo para Astoria, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Morgan, Oppenheimer, Rockefeller, Sassoon, Schiff, Taft, Van Dorn. Contudo, estas não são as únicas linhagens que deveríamos nos preocupar. Você provavelmente está ciente de muitas práticas antigas ao longo dos séculos, tomadas por judeus Ashkenazim,
por meio das quais eles mudaram seus nomes, de maneira a parecerem parte da raça dominante do país que eles viveram. Então, como eles poderiam obter posições influentes naquele país, o qual eles deveriam então explorar para servir os seus reais mestres em toda parte? Há abundante evidência para provar que os Rothschild continuam na sua tradição do engano. Adicionalmente, os Rothschild são conhecidos por arregimentar muitas crianças secretamente, que eles poderiam colocar em posições de poder quando fosse requerido. Isto começou com o primeiro homem que levou o nome do Rothschild, quem teve um filho secreto. Finalmente, lembre que o mundo é um lugar de diversidade. Eu poderia mudar, se eu quisesse, meu nome para Rothschild, ou qualquer dos nomes listados acima, o que não faria de mim parte desta família, mais do que converter-se ao judaísmo em 740 d.C., o que fez deles todos judeus Ashkenazim. Por favor, não assuma automaticamente que alguém que você veja com o nome Rothschild um integrante de uma rede criminosa. Adicionalmente, muitos dos judeus Ashkenazim são inocentes dessa conspiração milenar e maligna e não fazem parte dessa rede. Cheque os fatos por você mesmo. Antes, este artigo e essa matéria é desenhada em informar as pessoas de quem é o inimigo, não uma única pessoa ou uma raça particular, com particulares sobrenomes. Vamos fazer uma viagem nos principais pontos da história dessa linhagem vinda da Casária. Em 740 d.C., em uma terra confinada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, conhecida como Casária, uma terra que hoje é predominantemente ocupada pela Geórgia, mas também alcança dentro da Rússia, Polônia, Lituânia, Hungria e Romênia, nasceu a moderna raça judaica, uma raça moderna de judeus que incidentalmente não é judeu. Como isso pode ser? O povo casariano era um povo vulnerável. Eles tinham muçulmanos de um lado deles e os cristãos católicos do outro lado, e constantemente temiam ataques de ambos os lados. O povo da Casária não era de nenhuma das duas crenças. Ao invés disso, praticavam adoração a ídolos. O rei da Casária, o rei Bulan, decidiu de modo a proteger eles mesmos contra o ataque. E o povo da Casária deveria converter-se a uma das crenças. Mas qual? Se eles se convertessem ao islamismo, eles estariam sob o risco de ataque dos católicos, e vice-versa. Havia outra religião que era capaz de negociar com católicos e muçulmanos. Esta era a religião dos judeus. O rei Bulan decidiu que, se ele instruísse seu povo a converter-se ao judaísmo, ele poderia manter ambas felizes, desde que eram desejosos de negociar com os judeus, e assim ele fez. O rei Bulan estava certo. Ele viu seu país não conquistado, seu povo convertido ao judaísmo, e adotou os princípios do livro mais sagrado dos judeus, o Talmud. Mas havia muitas coisas ainda que o rei não viveria para ver. Ele não viveria para ver que sua nação convertida ao judaísmo representaria cerca de 90% de todos os judeus do planeta, e se denominam judeus Ashkenazim, quando na realidade eles não eram judeus, mas uma raça asiática de pessoas que se converteram à religião judaica, enquanto ainda falavam a língua da Casária, o Yiddish. Isto é totalmente diferente do hebreu. Ele não viveria para ver seu povo ter um descendente muito mais poderoso do que ele, quem nasceria cerca de 1000 anos depois na Alemanha, um homem chamado Bauer, de quem sairiam os ovos da dinastia Rothschild. Ele não viveria para ver essa dinastia usurpar a riqueza do mundo através de engano e intriga e ganhando o controle financeiro do mundo. Ele não viveria para ver seu povo reclamando uma terra natal para eles na Palestina, como sendo direito de nascimento, e assegurar a cada primeiro-ministro desde sua criação em 1948, um judeu Ashkenazim. Apesar do fato da verdadeira terra natal dos judeus Ashkenazim ser a Casária, que é situada a 1280 quilômetros de distância. Ele não viveria para ver seu povo cumprir a profecia bíblica como a sinagoga de Satanás. Spirituality to serve God, thousands of years old,
Zionism is only around 100 years old. It is the transformation from religion to nationalism, created by non-religious Jews who hated the religion. The reason they used the name Israel, hijacking, stealing the identity of Judaism and the Jewish people, is in order to get a legitimacy for their existence, that people should say, oh, it's God given to them, and that they should put fear and intimidate people from speaking up against their actions because they'll call them anti-Semitic. It's a political, selfish, flawed movement called Zionism that has no legitimacy to exist. Esmirna, 1º de agosto de 1626. Nasce Sabbatai Zevi. Foi um rabino e cabalista que alegava ser o longamente esperado Messias. Foi o fundador da seita judaica dos Sabbatianos. A sua conversão forçada ao Islã, em 1666, originou o aparecimento dos Dharme, um grupo de cripto-judeus da Turquia, cujos membros são publicamente muçulmanos, mas secretamente praticam os ritos judaicos sabbatianos. Sabbatai não era um judeu comum. Ele era o líder de uma heresia popular, baseada em uma linha de cabalismo satânico. Com a adoção dessa estratégia camaleônica, esse culto satânico infiltrou-se e subvertendo a maioria dos governos e religiões, estabelecendo uma tirania invisível, sem atrair muito a atenção. Nas palavras do talentoso pesquisador Clifford Shack, através da infiltração, furtividade e astúcia, essa rede invisível veio governar-nos. 41 anos após a morte de Sabbatai Zevi, em 1717, eles se infiltraram nas guildas de alvenaria da Inglaterra, implantando maçonaria. Ele era o sucessor de Zevi, Jacob Frank. Jacob Frank teria tido um grande impacto na formação do núcleo interno da maçonaria, conhecido como Illuminati, em 1776. A alvenaria se tornaria a força escondida por trás de eventos como as revoluções americana, francesa e russa, e criações das Nações Unidas e de Israel, e 2 guerras mundiais, incluindo o Holocausto. Os assassinatos dos irmãos Kennedy, que juntamente com seu pai, tentaram anular os esforços da rede em solo americano. Os sabbatianos e franquistas são camaleões políticos e religiosos. Eles estão em todos os lugares onde há poder. Eles são ao mesmo tempo os bons e os maus. A Segunda Guerra Mundial foi um excelente exemplo. Líderes desde Franklin Roosevelt, Winston Churchill, até Mao Tse-tung são exemplos deles. Se o Sr. Shack diz a verdade, historiadores, educadores e jornalistas colaboram apoiando uma realidade falsa e nos distraindo da verdade. Nosso mundo, nossa percepção da experiência humana são moldados por uma sociedade secreta oculta. Nossa cultura é um elaborado psicológico de programação. Obviamente, os sabbatianos e seus descendentes devem saturar nossa atenção. Em vez disso, eles estão escondidos à vista. Eles foram decisivos no chamado iluminismo, no secularismo e no modernismo, que são em suma pequenos passos em direção ao seu satanismo. De acordo com o rabino Marvin Antelman, eles acreditam que o pecado é sagrado e eles vivem lá para a própria salvação, uma vez que o Messias viria quando as pessoas se tornarem totalmente justas ou totalmente corruptas. Os sabbatianos optam pela devastação e devassidão. Como todos nós não podemos ser santos, todos nós nos tornamos pecadores. Assim dizem eles. Sua bênção blasfema, permitindo o proibido, tornou-se a frase de expressão do sentimento religioso do iluminismo. Faça o que quiser. Totalmente amorais, eles acreditam que o fim justifica os meios. Em 1756, Jacob Frank e seus seguidores foram excomungados pelos rabinos. Antelman disse que os sabbatianos estavam atrás dos movimentos liberais e revolucionários do século XIX. Eles também manipularam movimentos reformistas e movimentos conservadores no judaísmo, incluindo a Haskalah, a assimilação dos judeus.
Entre outras palavras, os judeus foram influenciados pelos sabatianos sem mesmo saber disso. Estas são as suas táticas. Eles não podem anunciar o reino satânico. Eles não podem ladrar o reino satânico de maneira clara. Eles, em vez disso, dirigem suavemente questionando a existência de Deus, pedindo libertação sexual, internacionalismo e tolerância religiosa. Tudo faz parte de um programa maior e oculto para minar todas as forças coletivas. O sexo excessivo como religião. Dizem-nos que o sexo livre é progressista e moderno. Na verdade, a seita sabatiana compartilha as esposas, comete adultério e incesto por mais de 350 anos. Eles introduziram esse pensamento parcialmente na população, junto com o seu culto. O abandono sexual é uma característica do comunismo, uma consequência direta do culto sabatiano. Jacob Frank incitou sua linda esposa a recrutar homens influentes. As mulheres, membros do Partido Comunista, foram usadas da mesma maneira. A influência da conspiração sabatiana é escondida à vista. Por exemplo, o termo Holocausto é usado sem considerar seu verdadeiro significado. O Rabino Antelman disse que muito antes da Segunda Guerra Mundial, o termo significava uma pira de ofertas. Isso é uma tipologia de sacrifício usado na religião judaica e grega. Antelman cita Bruno Bettelheim, que afirma: o Holocausto é o assassinato em massa mais cínico, brutal e horrível, um sacrilégio, uma profanação de Deus e do homem. Para que propósito o sacrifício foi feito? Obviamente, tem algo a ver com as práticas ocultas dos sabatianos, o antigo culto pagão a Baal. Entre essas práticas, nos seus templos, os altares são construídos nos altos dos morros sob árvores ou no teto das casas. Queimam incenso, sacrificam crianças, dançam em torno do altar. Caso suas preces não fossem atendidas, cortam-se até o sangue jorrar, de forma a conseguir a compaixão de Baal. Também dentro dessas práticas está a troca de casais, orgias, conhecidos como rituais de fertilidade. Sabatianos geralmente se casam apenas dentro de sua seita demoníaca, mas às vezes eles tomam membros ricos, e ricos dos chamados pagãos, para ser seus companheiros. A mãe do quarto do barão Rothschild, Jacob, não era judia, nem a esposa dele. A humanidade está no controle de um culto satânico vicioso, cujo poder é ilimitado. Mesmo quando suas tramas escuras são relatadas e denunciadas, eles ainda conseguem fazer todos acreditarem que é algo racista e de mau gosto acreditar em tudo isso. Eles distraem as pessoas com sexo e entretenimento ao construir seu estado político. A sociedade ocidental está moralmente falida. Esta elaborada rede controla políticas, informações e cultura. A inteligência foi corrompida, enquanto o público está distraído e vive no paraíso dos tolos. Os sionistas são peões dos sabatianos, que usaram o Holocausto para proteger a criação de Israel. Milhões de judeus foram sacrificados à força das trevas para criar uma pátria sabatiana. O artigo de 2008 do acadêmico israelense de Sofia Menashe, intitulado Tártaros, Judeus, Sarracenos e o Ploto Judeu-Mongol de 1241, diz o seguinte: o judeu do Império Khazar era uma entidade turca una, e os turcos são considerados como primos dos mongóis. A antiga Khazária era de fato chamada de Khanate, entidade política governada por um Khan. É por isso que os derivados da palavra Khan, como a palavra King em inglês, é um sobrenome judeu comum, Kagan, Kaganovich, que os khazares e mongóis dispersos vingariam cooperativamente, escravizar os cristãos brancos da Europa eslava russa. Os khazares tinham seu maior poder sobre outras tribos no século VIII, controlando eslavos orientais, magiares, pechenegues, burtas, hunos caucasianos do norte e outras tribos, e exigindo o tributo deles.
por causa de sua jurisdição sobre a área. O Mar Cáspio foi nomeado o Mar Khazar. Durante a Idade Média, em meio a uniões e conflitos com outros povos dessa região, os mongóis do Oriente e os russos do Norte conduziram os khazares ao Ocidente, aonde se instalaram principalmente na Polônia e também na Alemanha. Os khazares sempre viveram das guerras dos outros povos, sempre foram bárbaros e mercenários, e religiosamente sempre continuariam propagando sacrifício sanguinário e bruxaria, propagando guerras e destruição, saques e exploração. Ao mesmo tempo, com alianças políticas, fez com que os khazares estendessem seus domínios rapidamente. Os khazares foram os mercenários que o Império Bizantino usou para fazer frente ao Califado Omíada. Funcionou à perfeição no terreno militar, mas também no social. Nesta fraudulenta aliança da Europa cristã com os judeus Ashkenazim Khazares, se estende até os dias de hoje, mas sempre mantendo sua religião satânica às escondidas, assim como os criptojudeus fizeram na história, principalmente através da maçonaria, cultos babilônicos muito antigos, e tem Salomão, entre outros, como figuras de suma importância. Sua tomada de poder europeu se cristaliza em 1694, com a fundação do Banco da Inglaterra, e inaugura um ciclo com vários eventos políticos para os khazares. Eles atuavam de maneira estatal, como de diferentes reinos. Assim, uma dinastia de tesoureiros Ashkenazim se instalou na Alemanha, com os Bauer, conhecidos mais tarde como Rothschild, nos finais do século XVIII, como agentes de confiança dos principais príncipes da Europa. A Igreja, pela sua antiga aliança bizantina, baixo uma dinastia jesuíta e de sangue edomita, agora era cúmplice, por saber quem eram os khazares, dos quais nunca passaram de impostores. Se inicia uma campanha de infiltração, que começaram nos movimentos maçônicos do estrategista político Adam Weishaupt. Essas intrigas explodem numa Revolução Francesa à medida dos interesses dos banqueiros centrais e da maçonaria Ashkenazim. Assim, o emprestador Mayer Rothschild viaja para Londres para 10 anos depois se converter no dono e senhor do Banco da Inglaterra. Jacob Rothschild se instala depois em Paris e faz essencialmente o mesmo com o Império Francês. Do outro lado do oceano se inicia uma guerra com o independente Estados Unidos, que culmina com a expansão do Império Rothschild por trás da fundação da Reserva Federal Norte-Americana. Durante o século XIX, o poder desses neo-judeus Ashkenazim da Khazaria havia conseguido crescer a limites que ninguém poderia ter imaginado. Mas esse era só a antessala da tomada de poder absoluto desenvolvida durante o século XX. O Ashkenazim Theodor Herzl elabora teorias que iam colocar em prática revoluções, guerras que ocorriam ao longo do século XX, e o regresso fraudulento de um povo que nunca esteve na Palestina. Este é um movimento conhecido por sionismo. Desde a instituição da Reserva Federal se funda a Sociedade das Nações, do qual deu lugar às Nações Unidas, a ONU. A Segunda Guerra Mundial é o catalisador do sionismo, do qual, ao fim da guerra, se cria o Estado de Israel da ONU. E divide o mundo em dois blocos que desenvolverão uma corrida armamentista com a desculpa por trás da Guerra Fria, na segunda metade do século XX. Junto com a corrida espacial.
Duas forças irmãs, unidas racialmente e espiritualmente, governam o mundo em sua totalidade, baixo um regime tirano de controle bancário e militar. Duas forças perfeitamente identificáveis. Todos irmãos de uma entidade bárbara. Um monstro bicéfalo, do qual seu objetivo é dividir para conquistar. So what is a central bank? A central bank is an institution that produces the currency of an entire nation. Based on historical precedent, two specific powers are inherent in central banking practice: the control of interest rates and the control of the money supply, or inflation. The central bank does not simply supply a government's economy with money, it loans it to them at interest. Then, through the use of increasing and decreasing the supply of money, the central bank regulates the value of the currency being issued. It is critical to understand that the entire structure of this system can only produce one thing in the long run: debt. It doesn't take a lot of ingenuity to figure this scam out. For every single dollar produced by the central bank is loaned at interest. That means every single dollar produced is actually the dollar plus a certain percent of debt based on that dollar. And since the central bank has the monopoly over the production of the currency for the entire country, and they loan each dollar out with immediate debt attached to it, where does the money to pay for the debt come from? It can only come from the central bank again, which means the central bank has to perpetually increase its money supply to temporarily cover the outstanding debt created, which in turn, since that new money is loaned out at interest as well, creates even more debt. The end result of this system without fail is slavery, for it is impossible for the government and thus the public to ever come out of the self-generating debt. Banqueiros internacionais que financiam as guerras e revoluções através da história. Os banqueiros internacionais e seus agentes estão na origem da situação que conduziu à Primeira Guerra Mundial. Eles retiraram disso um bom despojo. Eles financiaram a Revolução Russa e obtiveram o controle desse grande país. Eles manipularam os acontecimentos na Europa pós-guerra, de forma a provocar uma situação, segundo as próprias palavras de Edward Stanton,
que os levou financeiramente falando ao sétimo céu. Eles utilizaram os fundos americanos que lhes permitiram embolsar enormes comissões para equipar a indústria alemã com instalações técnicas de alto nível e elevá-la assim largamente em segundo lugar na situação mundial. Esses abutres sem escrúpulos que detinham os monopólios manipularam e utilizaram os alemães, explorando-os tanto e tão bem, enquanto colocavam os pés sobre a indústria alemã, sempre lutando ao mesmo tempo contra o povo alemão. Eles iriam permitir a entrada de um homem forte no cenário político. Este, por sua vez, ganharia as massas para sua causa, prometendo-lhes libertá-los das rapinas financeiras internacionais. A Alemanha dos anos 30 era uma bomba de efeito retardado, fabricada pelos banqueiros internacionais. Ela estava à espera de uma pessoa como Hitler, que iria entrar em cena e tomar o poder, entrando assim a Segunda Guerra Mundial. O que fez as Nações Unidas em 1948 foi sem dúvida tomar o seu primeiro ato oficial, cometendo uma violação da sua carta na desapropriação de mais de 4 milhões de palestinos, para o propósito de criar uma nação de um povo que não tinha ancestrais ou direito atual e legal, o que quer que seja para a terra. Este é o verdadeiro motivo para que o establishment sionista não queira uma revisão sobre os fatos ocorridos nas duas guerras mundiais. Querem impedir que a verdade sobre o sionismo seja revelada e seus integrantes capturados. Sem os esforços sionistas judaicos, o Reich nazista não teria perseguido judeus, presenciando o genocídio palestino. Os sionistas não só lucraram com a expulsão e migração de judeus, como ficaram na história conhecidos como as vítimas do nazismo. Vemos que a verdade é totalmente o oposto, sempre foram sócios do nazismo. O símbolo Rothschild, criado décadas antes, passou a ser exibido entre os sionistas em 1935 em Nuremberg, muito antes da fundação de Israel e a oficialização deste símbolo. Judeus Ashkenazim que não eram sionistas foram perseguidos e punidos, mesmo sem participar do plano de invasão da Palestina financiado pelos Rothschild. Não devemos esquecer que Lord Balfour presenteou a Palestina a Lord Rothschild em 1917, e o que ficou conhecido como Declaração de Balfour, ou seja, Lord Rothschild, que já controlava o Império Britânico, se presenteia à Palestina através de uma declaração emitida por um funcionário do próprio Império. Possui 67 palavras, tem 100 anos de idade e mudou a história do Oriente Médio e do povo judeu. A Declaração de Balfour, a expressão do governo britânico em apoio a um lar judeu na Palestina, foi enviada pelo ministro britânico do exterior Arthur Balfour a Lord Rothschild II. Estou aqui para falar com Lord Rothschild IV sobre a Declaração Balfour e o que significa para a Grã-Bretanha, o povo judeu e a família Rothschild. O Escritório Exterior, 2 de novembro de 1917. Caro Lord Rothschild, tenho o grande prazer de endereçar a Vossa Senhoria, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada. É possivelmente a carta mais famosa na história moderna judaica e começa com 3 palavras: estimado Lord Rothschild. Por que essa carta foi enviada pelo secretário do exterior ao seu tio Walter? É uma pergunta interessante, porque ele se interessou pelo sionismo. E creio que foi por essa razão. Foi primeiramente um movimento do leste europeu, mas eles nunca deixaram claro quem estava encarregado do movimento. E também ocorria na Grã-Bretanha, e eles sentiram que a família Rothschild era quem eles deveriam endereçar a carta. E Walter era o Lord Rothschild,
e era um sionista. E essas foram as principais razões. E assim que Walter recebeu a declaração de Balfour, e eu tenho uma cópia aqui, pergunto se pode lê-la para nós. Sim, é claro. Deixe-me pôr as minhas lentes para lê-la de forma adequada. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Desde já, declaro-me extremamente grato a Vossa Senhoria pela gentileza de encaminhar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Arthur James Balfour. E aqui está a declaração de Balfour. O que você sente quando olha para ela? É um dos momentos mais extraordinários na história do povo judeu. Levou 3.000 anos para chegar a isso. A família Rothschild, desde então, tem realizado 2 papéis, porque não foi apenas liderar a diáspora judaica. Também teve um papel muito significativo nos primeiros anos do estabelecimento das comunidades pioneiras em Israel. E apenas gostaria de falar por um momento de sua prima Dorothy, que em uma idade extremamente jovem teve um papel crítico e de facilitadora para Jane Wiseman. Bom, ela se casou com meu primo Jimmy quando tinha 17 anos. Bem, aqui está sua prima Dorothy. E desde sua adolescência, ela apoiou bastante a Israel. Sim, apoiou muito. Ela adorava seu marido, que estava comprometido com a causa. E foi por causa dele que ela se interessou, e quando o fez, fez com muita paixão. E depois de sua morte, ela se interessou ainda mais. Ela só queria levar a cabo os desejos dele. Jane Wiseman foi um dirigente sionista britânico muito importante e primeiro presidente do Estado de Israel. E você pode ver as cartas dela a Wiseman e de Wiseman a ela, quando ela tinha apenas 17 anos. E o que ela fez foi crucial e importante. Conectou Wiseman com a elite britânica. Eu acho que ela também o treinou em como lidar com eles, diz o entrevistador. Sim, ela disse a Wiseman como ingressar na elite britânica. Bem, aqui estou nos arquivos, onde há um tesouro de documentos da época da Declaração de Balfour. Nós temos a correspondência entre a jovem Dorothy e seu esposo James. Aqui temos cartas descrevendo seus acordos com líderes sionistas, seus conselhos e sugestões a respeito das conferências do movimento sionista. E aqui temos uma carta da jovem Dorothy enviada ao Dr. Wiseman, onde ela fala de encontros que ela conseguiu para ele e, como podemos ver, ela ajudou a treiná-lo e prepará-lo para enfrentar as altas esferas da sociedade britânica para então avançar na causa sionista. A Alemanha elaborava um plano para eliminar o fronte oriental e retirar a Rússia da guerra. 3 dias depois de a América entrar na guerra, os alemães carregaram sua arma secreta
em um trem pesadamente guarnecido com destino à Rússia. Era uma arma que prometia destruir seus inimigos de dentro para fora. Essa arma era Vladimir Lenin. O líder dos revolucionários comunistas da Rússia. Com deserções em massa no fronte leste e levantes civis em casa, Lenin acredita que poderá finalmente derrubar o governo russo. Havia 10 anos que Lenin estava exilado na Suíça, até que os alemães o fizeram retornar à sua casa em um trem com 10 milhões de dólares para iniciar sua revolução. Os alemães resolveram assumir essa enorme aposta, levando Lenin de volta para a Rússia para iniciar uma revolução que retiraria a Rússia da guerra. Foi uma das mais radicais jogadas que poderiam fazer. Ao chegar a Moscou, Lenin é saudado por um de seus maiores revolucionários comunistas. Por 6 vezes foi exilado na Sibéria e por 6 vezes conseguiu escapar. Seu nome, Joseph Stalin. Camarada? Camarada? Venha, vou mostrar seu escritório. Reunidos, Stalin apoia Lenin enquanto este planeja sua rebelião armada, conforme os alemães desejavam. Pelos meses seguintes, Lenin e Stalin recrutam uma enorme milícia de trabalhadores. Usando os 10 milhões de dólares do governo alemão, sem alarde vão juntando um estoque de armas até ficarem prontos para agir. Estou preparado para tomar as estações de trem e as comunicações telefônicas. E a guarda do palácio? Muitas de nossas fontes confirmam que são simpáticos à nossa causa. Nosso sincronismo tem que ser perfeito. Em 7 de novembro de 1917, o comunismo toma o Palácio de Inverno. Derruba o governo da Rússia e pavimenta o caminho para a União Soviética. Isso é só o começo, camarada. O Departamento de Estado americano revela no seu relatório de 3 volumes sobre as origens do comunismo na Rússia, publicado em 1931, que os bancos alemães controlados por judeus sob o comando de Max Warburg conspiraram já em 1914 para enviarem grandes somas de dinheiro a Lenin, Trotsky e outros nas suas tentativas para derrubar o czar. Como parte dessa conspiração, Jacob Schiff, presidente da casa bancária judaica Kuhn Loeb, em Nova York, investiu ao menos 20 milhões de dólares, o que seria cerca de 1.000 milhões de dólares para estabelecer o bolchevismo na Rússia. No seu artigo sobre socialismo, Enciclopédia Judaica, publicada em 1905, admite abertamente que os judeus na Rússia estavam prontos para a revolução. Na Rússia, o socialismo, tinha se tornado um movimento das massas judaicas. Uma edição subsequente da Enciclopédia Judaica nos diz que o movimento e a ideologia comunista desempenharam um papel importante na vida dos judeus, principalmente nas décadas de 1920 e 1930 e durante e depois da Segunda Guerra Mundial. De fato, a Judaica apresenta uma lista exaustiva dos líderes judeus mais poderosos do bolchevismo. Entre eles Trotsky, Sverdlov, Zinoviev, Kamenev, Levitnov, Kaganovich e muitos outros. A Judaica também nos diz quantos judeus enchiam as fileiras comunistas. Diz que o antissemitismo empurrou a maior parte dos jovens judeus russos para as fileiras do regime bolchevista. Quando os patriotas russos do Exército Branco tentaram heroicamente recuperar a liberdade que haviam perdido para os judeus, a Judaica diz que massas compactas de judeus foram usadas pelos bolchevistas para suprimir essa contra-revolução. Judeus e russos nativos enfrentavam-se num combate mortal pelo destino da Rússia.
Infelizmente, as massas judaicas venceram. Uma fotografia rara mostra o primeiro comissariado do povo. Da esquerda para a direita temos Uritsky, Trotsky, Zinoviev, Sverdlov e Kaganovich, todos judeus. Em 1918, os serviços de inteligência das potências ocidentais estavam a fervilhar com informações de que o comunismo era uma conspiração internacional fomentada por judeus ateus. Informações secretas inglesas, holandesas, americanas e outras confirmavam que os judeus engrossavam as fileiras bolchevistas e que até cerca de 75% de todos os comissários soviéticos eram judeus. No jornal inglês Illustrated Sunday Herald, de 8 de fevereiro de 1920, Sir Winston Churchill disse o seguinte: não é preciso exagerar o papel desempenhado na criação do bolchevismo por esses judeus internacionais, na maior parte ateus. Esse papel é sem dúvida muito grande. Embora muitos dos líderes judeus do bolchevismo tenham morrido durante as purgas de Stalin no final dos anos 30, nada mais nada menos que Nikita Khrushchev nos dá uma visão reveladora de quantos judeus ainda estavam no governo soviético. Falando para uma delegação de socialistas franceses, Khrushchev admitiu em 1956 que o governo encontrou em alguns dos seus departamentos uma grande concentração de judeus, mais de 50% dos funcionários. Como o comunismo tem sido historicamente sobrecarregado de judeus, a política soviética de suposto antissemitismo muito protestada pelos judeus no Ocidente pode muito bem ser um estratagema para desviar a atenção do mundo do passado judeu do comunismo. Embora nos últimos 30 anos a maioria dos judeus tenha sido de fato retirada de posições de alto relevo na hierarquia soviética, os judeus ainda continuam altamente favorecidos quando se trata de emigrar para o Ocidente próspero. Desde a Segunda Guerra Mundial, mais de 1 milhão de judeus teve autorização para deixar a cortina de ferro, às vezes em ondas que chegam a 52 mil pessoas por ano. Isto contrasta com a dura realidade de que se qualquer gentio tentar escapar, terá sorte se levar apenas 15 anos de cadeia. Portanto, os judeus têm desempenhado um papel enorme no experimento soviético. Contudo, como informa novamente a Enciclopédia Judaica no artigo sobre socialismo, a paixão de muitos judeus de socializarem o mundo não se resumiu à Rússia, como fomentadores do socialismo. Os judeus devem ser contados entre os pioneiros dos partidos socialistas americanos também. Este é Genrikh Yagoda, o maior genocida de todos os tempos. Matou mais gente do que Mao Tse-tung. Era um dos principais líderes bolcheviques. Assim como a maioria dos líderes bolcheviques, Genrikh Yagoda era judeu. Assim como a maioria dos judeus, Genrikh Yagoda não valorizava sua nacionalidade russa, mas somente sua origem judaica. Odiava os não-judeus, principalmente os cristãos. A pessoa deve entender que os líderes dos bolcheviques que conseguiram o poder na Rússia não eram russos. Odiavam os russos, odiavam os cristãos. Impulsionados pelo ódio étnico, torturaram e assassinaram a milhões de russos, sem nenhum remordimento humano. Não é exagero. O bolchevismo cometeu a maior carnificina humana de todos os tempos. O feito de que a maioria permaneça ignorante e desinteressada em frente a este crime enorme é prova de que os meios mundiais estão nas mãos dos seus próprios autores.
Mais de 10 milhões de pessoas morreram no Holocausto da Ucrânia, conhecido como Holodomor. Kurt Tuchler, executivo da Federação Sionista da Alemanha, encarregado de articular com os nazis a difusão da propaganda favorável às ideias sionistas de colonização alemã-judaica na Palestina. Leopold von Mildenstein, oficial da SS, expert na chamada questão judaica, a pedido de Kurt Tuchler, elabora conteúdo sionista para influenciar a opinião pública a favor do projeto de colonização na Palestina. Um nazi na Palestina se chama o artigo que publica no diário nazi Der Angriff, fundado por Joseph Goebbels, ministro de propaganda da Alemanha nazista. Joseph Goebbels difunde no seu diário Der Angriff a experiência de Leopold von Mildenstein na Palestina, uma viagem que realiza junto a Kurt Tuchler para simbolizar o apoio do governo nazi à migração alemã judaica ao Oriente Médio para a formação de Israel. Joseph Goebbels, por meio do Ministério de Propaganda Nazista, ordena elaborar moedas comemorativas para celebrar a amizade entre a Alemanha nazi e a Federação Sionista da Alemanha, com a viagem de Leopold von Mildenstein e Kurt Tuchler na Palestina. Como um exemplo disso, é colocado na moeda as seguintes palavras: um nazi na Palestina. A viagem de um nazi à Palestina busca influenciar a opinião pública alemã para desenvolver um plano que, economicamente, não lhe é favorável: a saída de capital alemão para a formação de uma Palestina sionista. Este plano se denomina Acordo de Haavara, que significa transferência, que se assina no dia 25 de agosto de 1933. O Acordo de Haavara permite o avanço da migração e envio de capital, mais significativo e forte que houve na história da colonização sionista na Palestina, justamente por alemães e pelo Partido Nazista. Em 1933, meses depois da celebração do Acordo de Haavara, da amizade nazi-sionista, Adolf Hitler, num discurso, expressa a ideia central do movimento sionista, a imperativa necessidade de um Estado, uma nação para os judeus, dos quais, sem aquele atributo nacional, significariam um suposto perigo internacional para os alemães. Eles são os únicos que podem se considerar como elementos internacionais, porque levam seus negócios a todas as partes. Mas o povo não pode segui-los. O povo está ligado à sua terra, está ligado à sua pátria. Está ligado às possibilidades de vida que o seu Estado e ao que a sua nação lhe oferece. מימוני, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. איך הוא מתכופף תמיד בדיוק כשנופלים? לא מרוד, אני הולך לכל אני.
אוי, זה סרטון! יש! בן של זונה. איזה סרטון, הנה, תרוצו לפנות אותו. בטח שצילמתי את זה. איזה סרטון אגדה. אף באבי עם הרגל כזה. חויה בני זונות. Hiya. Here's 10 newspapers where these Jews are pushing us 6 million figure between the years of 1915 and 1938. The first newspaper is The Sun of New York. New York, June the 6th, 1915. That is The Sun. It's the first page of the 5th section that I want. And there we go. The Sun, it's a bit ripped along there, it's all come off a bit. The 5th section is the front page. And the article is called Horrors Worse than Kishinev, Charged Against Russia Today. And there's the big article. Takes up most of the page. So go in, yeah, go. Since the destruction of the temple in Jerusalem, the Jewish people have had no darker page in their history than that which the Russian government is writing today. 6 million Jews, one half of the Jewish people throughout the world, are being persecuted, hounded, humiliated, tortured, starved. Thousands of them have been slaughtered. Hundreds of thousands of Jews, old men, women and children, are being driven mercilessly from town to town. There it is, people. 6 million Jews. One half of the Jewish people throughout the world are being persecuted, hounded, humiliated, tortured and starved. As I go along here, it's brought here as well. Dear brethren, have mercy on the 6 million Jews in Russia and take our part. Once again, 6 million Jews in Russia. 6 million. This is in an article entitled Horrors Worse than Kishinev, Charged Against Russia Today. That's in the Sun of New York, Sunday, June the 6th, 1915. This is 18 years before Hitler ever set foot in the government. 18 years. This is the next newspaper. This is the New York Times again. It's from 1918. There it is, the New York Times. October the 18th, 1918. It's page 12 that I want. There we go, page 12. Page 12.
The New York Times, October the 18th, 1918, and the article is called $1 billion fund to rebuild Jewry. There it is. 6 million souls will need help to resume normal life when war is ended. 6 million souls. As I go down the article here, there's again, 6 million Jews need help. 6 million. 6 million Jews need help. That's in an article called $1 billion fund to rebuild Jewry. That is in the New York Times, October the 18th, 1918. Here's the next newspaper. This is New York Times again. The New York Times, September the 8th, 1919. It's page 6 that I want. There we go. Page 6. Page 6. The New York Times, September the 8th, 1919. And the article is called Ukrainian Jews Aim to Stop Pogroms. Mass meeting hears that 127,000 Jews have been killed and 6 million are in peril. 6 million. As I go down the article, there it is. We come out now before the world with a determined slogan, "Those pogroms must stop," said the President in his annual message. It is only a question of holding these facts continually before the civilized world. We must not permit the world to slumber. This fact that the population of 6 million souls in Ukraine and in Poland have received notice through action and by word that they are going to be completely exterminated. You literally cannot make this up. 6 million souls completely exterminated. 6 million. That is an article called Ukrainian Jews Aim to Stop Pogroms in the New York Times, September the 8th, 1919. This is 13 and a half years before Hitler come to power. This is the next newspaper. This is the New York Times again. The New York Times. The date, November the 12th, 1919. It's page 7 that I want on here. There you go. Page 7 in the New York Times, November the 12th, 1919. The article is called Tells Sad Plight of Jews. Felix M. Warburg says they were the worst sufferers in the war. There it is here. The successive blows of contending armies have all but broken the back of European Jewry, he said, and have reduced to tragically unbelievable poverty, starvation and disease about 6 million souls, or half the Jewish population of the earth. 6 million. 6 million souls
or half the Jewish population of the earth. I'll go further down the article so you can read the rest of it. There is again, people, unbelievable poverty, starvation and disease. About 6 million souls, or half the Jewish population of the earth. An article entitled, Tell Sad Plight of Jews, in the New York Times, November the 12th, 1919. This is the next newspaper. It's the Atlanta Constitution from 1920. February 23rd, 1920. The article's on the front page here. It's called $50,000 raised in city to save suffering Jews. And it goes along the bottom. Continued on page 3, column 4. So I'll go to page 3. There we go. Constitution Atlanta, February 23rd, 1920. There it is. $50,000 raised to save suffering Jews. Continued from first page. I'll go down. He called upon the Atlanta Jews to arise to the occasion and to contribute to the emergency fund in order that the lives of 6 millions of Jewish people may be saved. 6 millions of Jewish people may be saved. I'll go further down. Rabbi Mark speaks. Rabbi Marks made an eloquent plea for generous responses to the call of the representatives of the Jewish Relief Fund. He drew a graphic picture of the starvation and suffering of the 6 million Jews who live in Eastern Europe and Palestine. 6 million Jews. Thousands upon thousands of our people have died of starvation and pestilence, and thousands more will die, he said. There it is, people. 6 million Jews. In an article entitled $50,000 raised to save suffering Jews in the Constitution of Atlanta, February 23rd, 1920. This is the next newspaper. This is the New York Times. This is from 1920. There we go. The New York Times. The date, Friday, May the 7th, 1920. It's page 11 that I want. There we go. Page 11. Page 11. The article is called The Jewish War Aid Gets $100,000 Gift. There it is. The Fund for Jewish War Sufferers in Central and Eastern Europe, where 6 millions face horrifying conditions of famine, disease and death, was enriched yesterday by a contribution of $100,000 from Nathan Strauss. Where 6 millions face horrifying conditions of famine, disease and death. 6 millions face horrifying conditions of famine, disease and death. I'll just go down the rest of the article if anybody wants to read it.
There's an article called Jewish War Aid Gets $100,000 Gift in the New York Times, Friday, May the 7th, 1920. Here's the New York Times again. This is 1921. There you go. New York Times, Wednesday, July the 20th, 1921. It's page 2 that I want. There we go. Page 2. Page 2. New York Times, July 20th, 1921. And the article is called Begs America, Save 6 Million in Russia. Massacre threatens all Jews as Soviet power wanes, declares Kreinin, coming here for aid. Look at that. Russia's 6 million Jews are facing extermination by massacre. As the famine is spreading, the counter-revolutionary movement is gaining and the Soviets' control is waning. Now this is one of the biggest articles of the lot. This is 1921, 12 years before Adolf Hitler ever set foot in the government. Look at that. Russia's 6 million Jews are facing extermination by massacre. That's an article entitled Begs America, Save 6 Million in Russia on page 2 in the New York Times, Wednesday, July 20th, 1921. This is the Gazette of Montreal. This is 1931. The Gazette, Montreal, Tuesday, December the 29th, 1931. This is over a year before Hitler come to power. The Gazette, it's page 6 that I want. There we go. Page 6. Page 6. The Gazette, Montreal, December the 29th, 1931. And the article pretty much speaks up for itself. 6 million Jews face starvation. 6 million. Bad conditions in southeastern Europe reported by Rabbi Wise. Fears crisis at hand. 6 million Jews in Eastern Europe face starvation, and even worse during the coming winter. 6 million Jews. I'll give you a look at the rest of the article. The article is called 6 million Jews face starvation. The Gazette of Montreal, December the 29th, 1931. 1.5 years before Adolf Hitler ever set foot in the government. This is the next newspaper. This is the New York Times again. There we go. New York Times. But this is dated 1936. Sunday, May the 31st, 1936. This does not say the 6 million Jews, but it does say Holocaust. New York Times. It's page 14 that I want. There we go. Page 14. The New York Times, May the 31st, 1936. And the article is called
Americans Appeal for Jewish Refuge. It's quite a big article. But it's along here. Yeah. The petition, in expressing the opinion of enlightened Christian leadership in the United States favouring a larger Jewish immigration into Palestine, stressed the intolerable sufferings of the millions of Jews in the European Holocaust. The European Holocaust in 1936, before the Second World War even started. You go up here, there it is again. Great Britain has it within her power to throw open the gates of Palestine and let in the victimised and persecuted Jews escaping from the European Holocaust. The European Holocaust in 1936, 3.5 years before the Second World War ever even started. That's in an article entitled Americans Appeal for Jewish Refuge, The New York Times, May the 31st, 1936. Here's the next newspaper. This is New York Times again. The New York Times. This is dated February 23rd, 1938. This is before the Second World War started. About a year and a half. The New York Times. It's page 23 that I want. There you go. Page 23. The New York Times, February 23rd, 1938. And the article is called Jewish Teachers Chided by Isaacs. I'll go along the bottom. And there's a Jewish tragedy pictured. A depressing picture of 6 million Jews in Central Europe deprived of protection or economical opportunities, slowly dying of starvation, all hope gone, was presented to the teachers by Jacob Tarshis. The Jewish tragedy started when Hitler came into power in 1933. There it is again, people. 6 million Jews in Central Europe, slowly dying of starvation. 6 million. This is in 1938. Jewish teachers chided by Isaacs. New York Times, February 23rd, 1938. A year and a half before the Second World War even started. O número cabalístico de 6 milhões muito provavelmente surgiu dentro dos congressos sionistas, entre 1897 e 1901, como propaganda a favor do movimento sionista, e que serviu posteriormente como mais uma justificativa para a criação de Israel. Havendo a aliança das autoridades nazistas e sionistas, não seria nenhuma surpresa que ambos tivessem combinado de manter a mentira e usar números de genocídios verdadeiros como Holodomor na Ucrânia para favorecer os interesses sionistas, pois apenas deram ênfase no Holocausto judeu, ignorando a milhões de pessoas de outras nações que morreram ao redor do mundo. Eu vou transferir a embaixada americana para a eterna capital do povo judeu, Jerusalém. Não. Eu
estava concordando com ele até ele dizer eterna capital do povo judeu. O presidente Trump tem o direito de realizar qualquer política externa que ele quiser. Se ele sente que Miami Beach é a melhor opção para ser reconhecida como capital de Israel, essa é a sua função e ele pode fazê-lo. Mas quando ele começa a falar sobre o povo judeu, ele agora está invadindo o tema religião, e este é o meu domínio. Não há absolutamente nenhuma relação política entre o povo judeu e Jerusalém. É meramente uma cidade sagrada. O povo judeu não tem uma capital. Nós nunca tivemos uma capital. Países têm capitais, estados têm capitais. Esta é a definição de uma capital. Capital, no dicionário, é a cidade mais importante de um país ou região. Agora, o povo judeu não é um país ou região, e sim uma comunidade religiosa. Nós rezamos voltados para Jerusalém, mas nos relacionamos com ela somente como uma cidade sagrada, e não como uma capital política do povo judeu. E todas aquelas ligações que temos com Jerusalém e os anseios que os judeus têm por Jerusalém são somente por uma cidade sagrada, não como uma capital. E por ser uma cidade sagrada, não importa quem tem soberania sobre ela. Jerusalém é tão sagrada e tão Jerusalém, mesmo se estiver sob os auspícios dos turcos, ou dos romanos, ou dos britânicos, ou quem quer que seja. É importante saber que os sionistas foram aqueles que começaram esse negócio de a capital do povo judeu. É uma ideia que conflita diretamente com os ensinamentos do judaísmo. No Monte Sinai, no deserto, diz a Torá, a Bíblia, fala sobre nós, que foi aí que nos tornamos um povo. O povo judeu não é um povo por causa de uma terra, não somos um povo por causa de um idioma, não somos um povo por causa de uma cultura. Nós somos uma religião, e quando fomos deputados na religião, quando aceitamos ela dada a nós por Deus, foi aí que nos tornamos o povo judeu. Não tínhamos terra, não tínhamos território, não tínhamos capital. E de fato, nossos comentaristas dizem que a razão pela qual Deus deu aos judeus a Torá no deserto, antes deles irem para a Terra Santa, foi para que aprendessem que as terras e países não têm nenhuma relação com a sua legitimidade judia. Sua legitimidade é ligada à sua aceitação da religião. Há alguns anos o Papa foi visitar Netanyahu, e Netanyahu começou a se gabar para o Papa que foi aqui que Jesus viveu, nessa terra, e que ele falava hebraico aqui. E então o Papa o corrigiu. O Papa disse, não, aramaico. E o Papa estava certo. Netanyahu disse, sim, mas ele entendia hebraico. Bem, então, talvez ele entendesse, mas o hebraico jamais foi a língua nacional do povo judeu. Era uma língua sagrada, tal como a terra de Israel era uma terra sagrada. E a propósito, se você ver o vídeo e não souber qual das duas pessoas falando é Netanyahu ou o Papa é aquele que está usando o kippá. Até mesmo se fôssemos fingir que o povo judeu tem uma capital, isso não tem nada a ver que Jerusalém deve ser a capital de Israel. Pois Israel não é o povo judeu. Israel não tem nada a ver com a comunidade judaica. É um país criado em 1948. Quando você ouve os israelenses ou os sionistas falarem sobre como Jerusalém tem uma conexão com o povo judeu por 2, 3 ou 4 mil anos, bem, isso tudo é verdade, mas isso não se traduz em, então Jerusalém tem que fazer parte de Israel. As pessoas pensam que Israel é, de alguma forma, a continuação de governos judaicos anteriores, mas não é. É uma forma completamente diferente de governo, com valores completamente diferentes, uma ideologia completamente diferente e um povo completamente diferente. Não são judeus religiosos que estão governando o país, e sim ateus. E ainda assim, os primeiros ministros israelenses, de David Ben-Gurion até Netanyahu, usam a Bíblia como uma desculpa para a posse da terra. Ben-Gurion disse que o mandato não é a nossa Bíblia, mas a Bíblia é nosso mandato. Esse é um homem que não acreditava que a Bíblia foi dada por Deus. Ele não acreditava que Deus falou aos profetas, ele não acreditava em nada disso. E nem acredita também em Benjamin Netanyahu. Diz a Bíblia que o sábado deve ser observado para que se mantenha sagrado. Netanyahu não deixa de trabalhar no sábado. Ela também diz que não se pode comer comida não kosher. E Netanyahu cumpre isso? Não. Não há nada sagrado na Bíblia que Netanyahu dê alguma importância. A única coisa com a qual ele se importa é a sua terra. Protestantes restauracionistas, nós chamamos de cristão evangélico hoje em dia, eles existiriam centenas de anos antes de qualquer sionista judeu ter nascido. E por causa dos evangélicos, dos restauracionistas terem grande influência na Grã-Bretanha e a Grã-Bretanha ter o mandato sobre a terra, os sionistas em um alto grau adotaram a interpretação cristã evangélica da Bíblia. E é isso que eles usam hoje em dia.
Você vê até algumas vezes Benjamin Netanyahu usar interpretações cristãs evangélicas da Bíblia acima de judaicas. Há alguns anos, Netanyahu discursou no campo de concentração nazista de Auschwitz. Ele mencionou uma profecia do livro de Ezequiel, na qual os profetas viram ossos secos levantarem-se da terra e se envolverem em carne novamente, tornando-se vivos novamente. E Netanyahu disse que esta profecia foi cumprida com o Estado de Israel, porque os judeus estavam como ossos secos, e então sua carne cresceu e eles se tornaram um povo real novamente. Essa interpretação não é encontrada em nenhum lugar, em nenhuma fonte judaica, pois no judaísmo isso é impossível. Mas por séculos, esta tem sido uma interpretação cristã evangélica. Quando os sionistas falam da Bíblia, eles não estão falando sobre a versão judaica do judaísmo. Eles estão, na verdade, falando da versão cristã evangélica. Netanyahu não tem nenhum direito de reivindicar que seu Estado é meu. Eu nasci nos Estados Unidos, meu pai na Polônia, a família da minha mãe é da Inglaterra. Não temos nada a ver com Israel. Somos judeus observantes, somos judeus religiosos. Eu uso kippá, Netanyahu não. Eu guardo o sábado, Netanyahu não. Israel não é meu Estado-nação, nem da mais remota possibilidade. Essa é uma reivindicação unilateral dos israelenses, dos sionistas, e é um insulto à minha religião. Então, quanto à pretensão de que Jerusalém é a capital do povo judeu, porque isso transforma o povo judeu de uma identidade religiosa para uma identidade nacional, para uma identidade política, e é um insulto à minha religião, quando Netanyahu diz por Jerusalém ser tão conectada com o povo judeu, então deve fazer parte do Estado de Israel. A santidade de Jerusalém, o valor de Jerusalém para o povo judeu não tem nada a ver com quem a possui. E certamente não há razão alguma para Jerusalém fazer parte do Estado de Israel. A sinagoga de Satanás é um fato. A conversão em massa de Casares Ashkenazim também é um fato, assim como o respeitado rabino Yehuda Halev mencionou em sua obra O Livro do Casar sobre a conversão desse povo ao judaísmo. É um fato que esses criptojudeus, assim como Sabbatai Zev, influenciaram o judaísmo atual e conservaram seus cultos satânicos de sacrifícios, orgias e pedofilia até os dias de hoje. É um fato que, com suas alianças políticas e com conspirações, chegaram ao poder dos grandes bancos do mundo. É um fato que trabalharam nas grandes revoluções e guerras, a fim de adquirir dinheiro e escravizar os povos com dívidas adquiridas. É um fato que ganharam dinheiro em suas empresas com as guerras, não importando de que lado estavam. É um fato que esses falsos judeus estiveram por trás do bolchevismo e suas consequências como o Holodomor de guerras. É um fato que os sionistas trabalharam juntos para construir o falso Estado de Israel e o holocausto nazista. É um fato que esses usurpadores usam o título de Israel e o título de povo escolhido judeu, mas não passam de uma raça de víboras. O Messias esperado pelos judeus é em realidade o antimessias mencionado nas Escrituras. Os judeus esperam o seu Messias, que virá pela primeira vez, do qual acreditam que ele colocará esses usurpadores acima dos outros povos, com uma Jerusalém terrena e nesse mundo caído, e enganam os cristãos a apoiarem a esses usurpadores, sendo que nós mesmos somos a verdadeira Israel. Israel é espiritual e transcendente, e não um pedaço de terra no Oriente Médio, assim como a Babilônia nas Escrituras. Se trata do povo maligno, e não de um país da Mesopotâmia apenas. Quem despertar não será enganado pela operação do erro daqueles que se dizem iluminados, pois está escrito: não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa.